convido a todos para que possamos fazer uma oração para darmos início às nossas atividades. Rogamos a Deus, ao Mestre Jesus, para que nesses momentos em que aqui nos encontramos para buscar os lenitivos para o equilíbrio, para o bem-estar físico e espiritual, mental, possamos encontrar o remédio junto ao Mestre. Pedimos a Deus também para que essas palavras trazidas do Evangelho do nosso Senhor possam ir de encontro a todos os corações desvalidos e sofridos, onde quer que se encontre, como uma chama de luz a percorrer os caminhos para alcançar os necessitados, os desvalidos, os tristes e sofridos, como aquela ponta de esperança, de fé, para poder levantar-se e seguir em frente. Pedimos a Deus que nessa noite de hoje o concurso da espiritualidade amiga esteja conosco, com todos nós, e assim damos por iniciado e aberto este Evangelho no Lar de Bezerra de Menezes nessa noite de hoje, e que assim seja. Quero vos contar, para dar início então a esta palestra de hoje, um pouco a respeito do livro O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse livro aqui, que ele foi escrito por Humberto de Campos, um jornalista, grande poeta e escritor, e logo após o seu desencarne, ele era muito famoso enquanto encarnado, inclusive ele era componente integrante da Academia Brasileira de Letras. Então ele era muito célebre, muito famoso mesmo no Brasil. E logo após seu desencarne, ele então foi convidado por Emmanuel, o espírito que coordenava as atividades mediúnicas e de livros de psicografia de Chico Xavier. Então ele foi convidado para que, na qualidade que ele tinha de historiador e de poeta, trazer esses ensinamentos, essas palavras da história do Brasil efetivamente. Esse é o livro que eu lhes mostrei. Foi publicado na década de 30 do século passado e trouxe para nós um vasto conhecimento que nós não tínhamos. É claro que nós, dentro do Espiritismo, temos um conhecimento um pouco maior do que aqueles que só têm os livros das lavras do nós encarnados, porque falta uma parte, como diz, um lado da vida. E o Espiritismo ele consegue trazer esse descortinar do outro lado da vida. Foi quando Humberto de Campos teve essa permissão de Jesus, dos espíritos superiores, para que esse esclarecimento chegasse para nós. Foi quando, no início deste livro, nas suas primeiras páginas, ele descreve assim: o imundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra,
a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Então, o Mestre Jesus, ele nos acompanha desde que nós aqui chegamos. É um espírito, poderíamos colocá-lo na classificação de o diretor dessa grandiosa escola Terra, e ele não está ali, né, como podemos dizer, nesse trato diário, mas ele está nos acompanhando em todos os acontecimentos. E o seu coração conectado conosco está nos acompanhando, nos ouvindo, nos observando. Logo em seguida, então tem, nesses capítulos iniciais, essa conversação, onde que o Relio, que era o espírito sociólogo da Terra, que estava recebendo Cristo e acompanhando Cristo para apresentar os avanços que haviam ocorrido entre os espíritos que aqui estavam encarnados e desencarnados, a quantas andavam a nossa triste situação naquela época. Porque, vejam só, até o século X, até o ano 1000, a nossa Terra ela teve vamos dizer assim, um lapso de folga, de tranquilidade, entre aspas, para que pudesse os espíritos que aqui estavam se desenvolverem um pouco mais e ter um pouco mais de capacidade para não se imergirem nas trevas. Haviam, na chegada da vinda do Cristo, espíritos de grande dificuldade, de grandes crimes nas suas costas, e que eles, muito avançados na capacidade de manipulação das pessoas, eles foram então, para a vinda do Cristo, aprisionados, colocados, circunscritos, numa cidade espiritual chamada Cruzado. Essa cidade espiritual, ela ficou então com esses espíritos grandemente criminosos, afastados então dessa participação junto ao orbe terráqueo. Eles ficavam então ao lado, mas não efetivamente aqui dentro. E quando deu 1000 anos, foi o tempo daquela sentença para que eles então retornassem aqui ao planeta Terra. E eles de imediato começaram a retornar à matéria, a reencarnarem. E com as suas reencarnações, o que aconteceu foi que eles não ouviram efetivamente aquele chamado do Cristo, o chamado da nossa consciência vinda de Deus, para que nós não cometamos os erros pretéritos, os mesmos erros que já vínhamos cometendo, mas que nós consigamos redimir as nossas almas, tomando boas decisões, fazendo o que é o correto, o que é o justo, o que é o direito, o que é o bom. E esses espíritos, infelizmente, ainda renitentes na maldade, eles reencarnaram e de imediato tomaram posse e conseguiram chegar aos altos cargos da Igreja Romana, que à época era quem direcionava o controle populacional, e instituíram as guerras, as ditas guerras santas. Mas que de santidade não havia nada nas guerras, porque o Mestre Jesus já tinha nos ensinado que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Inclusive, consta da Bíblia, naquela passagem em que o Cristo estava lá ao monte e os soldados foram para capturá-lo, e o Pedro, então, para defendê-lo, desembainhou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. E o Mestre Jesus foi lá como um milagre e a colou, trazendo então este ensinamento. Desde então nós não podemos mais dizer que ferir o nosso irmão é algo que seja correto. Isto porque a lei de Deus não o permite. Não podemos matar ninguém. Nós temos que trabalhar no amor,
na fraternidade, que são os verdadeiros princípios, que são a grandiosa lei do Criador, onde nós temos que amar uns aos outros e não ferir uns aos outros. Diante dessas atrocidades, então, que ocorriam nestas ditas guerras santas, que não por acaso foram nominadas como as Cruzadas, para que fosse supostamente buscado alcançar e retomar os lugares também ditos como santos, que seriam aqueles locais que o Mestre Jesus teria tido suas passagens, e para que a Igreja Romana estivesse com o controle destes locais. Pois bem, locais ditos santos, mas onde não é santo, todos os lugares são santos, porque todos os lugares foram criados por Deus. E ainda muito apegados à matéria, na perspectiva de que precisa-se de um altar, precisa-se de um local material para então reviver e relembrar o Cristo, estas situações de atrocidade ocorreram. E o Mestre Jesus, tendo vindo, como consta do livro, em torno do século XIII, nos analisando, verificando a quantas nós estávamos evoluindo, ele determinou que espíritos estavam atormentados pelo crime e pelo remorso, que eram muito evoluídos na ciência, mas pobres nos sentimentos de humildade e amor, e eles estavam à espera de oportunidade de redenção. E vamos ser um pouco mais realistas, nós, porque o eles de ontem somos os nós de hoje. Estávamos lá naqueles umbrais, naquelas cidades de reeducação, sofrendo com muito remorso, porque quando a gente desencarna, que fica a matéria, o que é da matéria, e nós somente levamos aquilo que é do espírito. Então, na nossa bagagem, na nossa mochila, na nossa maletinha, nós levamos o que é o do espírito após a morte. E chegamos lá com a consciência plena e não mais turvada pelas ilusões da matéria, porque a matéria ficou. E ao chegar lá de lá, ficamos em completo remorso, ficamos atormentados pelas atrocidades, pelos erros, pelos crimes que cometemos enquanto encarnados estávamos. E aí esses pedidos, estas mentes pensando e pedindo uma oportunidade e rogando uma misericórdia para modificarem-se, para se redimirem. Então o Mestre Jesus, ele determina que estes espíritos tivessem então novas oportunidades de redenção. Eram os antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva, da falta do conhecimento, da ignorância, né? Das suas consciências polutas. Porque nós conhecemos o que é impoluto. Impoluto é aquilo que é muito correto. Mas nós lá, naquela época, estávamos polutos, estávamos deturpados e corrompidos. E verificamos que o Mestre Jesus, então, ele determina para que nós tivéssemos oportunidades redentoras num novo local que havia sido preparado para a redenção da humanidade, de nós, esses espíritos falidos, a pátria do Brasil. É este local, este país, que hoje nós chamamos de Brasil,
quando fora descoberto, ele carregava consigo como nome a terra da verdadeira cruz, a terra da vera cruz. A cruz da redenção humana, que é o grande símbolo que o Mestre Jesus nos deixou com o seu madeiro, no qual ele nos demonstrou que nós temos que, sim, carregar as nossas cruzes. Nós temos que carregar conosco ainda a grande dificuldade da falta de conhecimento, de ignorância, carregar conosco a culpa dos erros, mas que iremos nos redimir. E é o que acontece conosco quando nós recebemos uma nova oportunidade na matéria, na terra, encarnados. Então, quando seguramos a nossa cruz, e aqui a gente volta com coragem, com fé, para se redimir. Nós, quando estamos do lado de lá, nos umbrais, nas trevas, dos erros, das ignorâncias, encarando de frente, sem nenhuma ilusão a nossa consciência, é impressionante. Mas nós lá, a dor é tão grande porque não existe nenhum véu, não existe nenhuma sombra, não existe nenhuma forma de você ocultar a verdade. Nós somos o que nós somos. Se nós somos luzes, nós somos luzes. Se somos trevas, trevas somos. E a consciência grita muito forte do lado de lá. Aqui, quando a nossa consciência está gritando, a gente vai dar um jeitinho, é um remedinho, é alguma coisinha para deixar a gente meio out. Mas do lado de lá não é bem assim. Do lado de lá é você consigo mesmo. E aí que nós então pedimos a Deus uma oportunidade. Todos nós pedimos oportunidades. Somos espíritos que já falimos no ontem e estamos aqui nos redimindo hoje. Essa oportunidade de vir, Senhor, me mande, por favor, uma oportunidade para que eu possa me redimir. Eu tenho que pagar as minhas dívidas. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que não mais correr do oficial de justiça que me persegue. Eu preciso pagar as minhas contas. Mas veja, meu filho, vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ter muita dificuldade. E é o que acontece conosco. Manda eu para lá, Senhor, manda eu para lá logo. E aí? Estamos aqui. Como que nós vamos pagar milhões de almas que nós, de alguma maneira ou outra, desvirtuamos, judiamos, maltratamos, perseguimos? Porque a bênção do véu do esquecimento, da consciência inconsciente em partes, nos permite estarmos tendo uma vida suave, porque não lembramos as vidas anteriores. Mas lá no fundinho, se nós olharmos bem nossas tendências, não dá para dizermos que somos santos, né? E como fazer para pagar tanta conta que deixamos para lá? E aí a mágica do Criador se faz. Ele nos coloca instrumentos materiais e imateriais para que a gente possa pagar aos nossos irmãos. Uns vêm com mais dinheiro para formarem empresas, para formarem seus negócios, para formarem escolas, educandários, para educarem, para auxiliarem aquelas famílias, aquelas pessoas que um dia tiraram do caminho. E aí, por outro lado, de uma maneira menos material, a mediunidade. A mediunidade que ainda tão pouco é aceita por todos nós, mas através da mediunidade nós nos redimimos com tantas e quantas dezenas, centenas e milhares de almas. Porque a gente conversa pelo pensamento com 1, com 10, com 1000. A gente vem aqui numa casa espírita, ouve uma palestra e estão aos centenas e milhares ouvindo conosco que nós nem nos apercebemos. Mas estamos ali, pagando a nossa conta. Estamos ali, carregando a nossa cruz, com força,
com coragem e com fé, para a redenção nossa. E eis que o livro nos ensina a nossa história do Brasil, a formação deste corpo de pessoas que aqui vieram habitar, os aborígenes, os nossos irmãos índios, os portugueses, que era a raça que tinha a maior condição naquela época na Europa, de amor e de força de trabalho, amor a Deus e ao Mestre Jesus, onde traziam consigo princípios de cristandade. E os nossos irmãos negros, com a pele negra, vindos lá da África, que também foram chamados, convocados a se redimirem. Então nós somos esses espíritos que viemos neste grande convite de redenção para formarmos a pátria do Brasil. Por vezes falam que o brasileiro ele não é nacionalista, e eu até acredito que um pouco nós não sejamos nacionalistas, porque realmente nós estamos aí pululando em várias pátrias, mas chega um determinado momento onde que o coração ele se planta em determinado lugar e ele passa a amar aquele local. Assim como quando nós passamos a valorizar e cultivar a família, os corações começam a criar raízes. Pai, mãe, filhos, família. E aí surge sentimento, que é o que estamos a desenvolver. Esse sentimento de patriotismo, de nacionalidade, que estamos aprendendo a ter, porque estamos chegando na pátria do Cruzeiro, estamos sendo recebidos, por vezes já estamos aí há 100, 200, 500 anos, há um pouco mais, mas é pouco tempo para um espírito. Quando a gente ouve por aí afora as pessoas falando que o Brasil não tem jeito, que o Brasil não é bom, que aqui não dá certo, vamos embora, e o pessoal vai embora para outros lugares, outros países. Sentimos com grande tristeza essas escolhas, porque realmente o Brasil, ele tem um chamado. Ele tem um chamado verdadeiro, que é do Mestre Jesus, para que cultivemos esta árvore do Mestre em nossos corações, e que com este chamamento nós também implantemos esta árvore no coração dos nossos irmãos. O livro diz assim: leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos da minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Então vejam, não estamos dizendo que tem facilidade. Está bem dito aqui pelo Mestre Jesus. Códigos dourados do sofrimento. E aí nós temos os indígenas, muito sofridos, judiados realmente, os negros, os portugueses e todos nós, não é mesmo? Porque nós estamos aqui nos redimindo, não é com aquela abastança na materialidade e com toda a facilidade espiritual. Não, nós estamos aqui com muita luta, com muita dificuldade. E olha, se um de vocês me disser que a vida tá boa, a minha não tá tão boa. É uma luta atrás da outra. E quando achamos que tá tudo bem, o computador não funciona. E quando achamos que tá tudo bem, o outro computador lá de casa também não funcionou. A televisão queimou. E assim vai. Mas tudo bem, são lutas, né? Empecilhos que nada nos tiram do bom caminho.
mas são as lutas diárias que a gente tem. É na família, é no trabalho, é na parte espiritual, no equilíbrio emocional, no equilíbrio espiritual, mediúnico. É uma luta. E quanto mais fortes, mais a luta é boa. Porque é uma luta com o Mestre Jesus. Então vejam, o livro também retrata que esses nossos irmãos espirituais, quiçá nós mesmos, vínhamos então na pele negra para trazermos esta força de construção da pátria, para tirarmos de nós, para tirarmos de nós então lições de humildade e da tristeza. Porque, como disse antes, é o código dourado do sofrimento. E claro que o Espiritismo é muito duro, porque a realidade não é crua. Aqui não tem aquela perspectiva de que há facilidade. Não há facilidade, porque com Deus as coisas são como elas são, corretas. Vejam lá, lições de humildade e tristeza, quando então imunizaram todos os excessos do imperialismo e do orgulho, dotando o povo brasileiro dos sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. Porque ora nós viemos como negros, outra hora como índios, outra hora como portugueses. E fizemos então esta integração social, espiritual, quando a dor uniu todos nós, e nós sabemos que o nosso irmão, ainda que nós estejamos numa pele diferenciada, ele sofreu, ele sofre. Então eu tenho ternura para com ele. Eu tenho perdão, eu tenho fraternidade. E que são valores que existem no Brasil. Foi criado dessa maneira. Se incorporaram a nova raça, sofrendo as penúrias do cativeiro, ressurgindo como, então, estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, vivendo o ambiente de pura fraternidade, exemplo de sacrifício e dedicação ao ideal de solidariedade, que são as lições de trabalho e de obediência que nós temos incutido em nosso coração. Nós temos dentro dos nossos espíritos. Não foi assim de graça, dado. Foi conquistado através de trabalho e de grande sofrimento, que são as lições que tivemos que precisar passar, e que ainda estamos passando por grandes dificuldades. Mas vejam, ora nós estávamos no cativeiro, outra hora estávamos como intelectuais, estadistas, médicos, políticos. Porque assim, quando nós passamos a compreender a verdadeira vida do Espírito, onde que nós temos uma existência atual, mas ela não é única, ela tem uma precedente e outra e muitas outras precedentes anteriores, e vão ter também outras existências posteriores, que são a pluralidade de vidas dos seres. Nós temos uma visão que realmente consegue abarcar este conhecimento. E nós conseguimos então compreender o porquê que um sofre e o outro não sofre tanto. Mas o sofrimento dele não me parece tão grande, mas o meu é enorme. E aí aos meus olhos o meu eu não venci, mas o dele quem sabe eu já venci. Então são as lições que nós vamos passando, porque a cruz de cada um, ela é do tamanho do quanto cada um consegue carregar e o do que ele precisa para evoluir. E diante dessas lições de trabalho e obediência que nós temos recebido nesta pátria do Cruzeiro, nós temos nos redimido de tamanha dificuldade que temos de um passado aí muito triste, muito difícil. E como já é facilmente compreendido por todos nós, nós temos uma cadeira
nas escolas de história tão simplória, tão, com todo respeito, medíocre, diante da grandiosidade da história do mundo, do nosso planeta e inclusive da nossa pátria, onde que nós mal e mal conseguimos aprender as datas que são feriados para a gente folgar e não entender o que realmente está por detrás. Quando todo mundo quer ser da Igreja Romana porque tem feriado coletivo, mas não compreende a verdadeira lição da religiosidade, da religião. E chegamos então na data de 1889, quando o livro nos ensina que foi preparado a chegada das obras básicas da doutrina espírita de Allan Kardec no Brasil, onde haveria a completude do livro as obras póstumas, né? Para que então, juntando o que tinha de Allan Kardec lá da França com o que foi trazido para cá, pudesse ser compilado e formado essa ultimada obra de Allan Kardec. Mas eu vos deixo então essa bandeira, para quem não conhece, a primeira bandeira da República do Brasil de 1889. E a nossa pátria registra-se que pouco ela teve de embates, de verdadeira batalha e guerra, porque não é a determinação de Deus e do Mestre Jesus para que aqui haja derramamento de sangue. Ela é para ser uma pátria constituída, formada, mantida, sem derramamento de sangue. Então nós conseguimos alcançar a nossa proclamação da República através de um ato espiritual e material, onde nos foi concedido, entre aspas, de mão beijada. Claro que ocorreu uma grande guerra intelectual, mas não material, onde que Minas Gerais e o celeiro, né, que havia da intelectualidade naquela época, lutou bravamente e através da figura célebre do Tiradentes, não é? E aí conseguimos alcançar esta maioridade junto ao plano espiritual, aos espíritos, nós que estávamos por aqui, para então começar a ditar o nosso caminho como um jovem que atinge a sua maioridade, para decidir o que fazer do seu dia a dia, da sua vida, como garantir e cultivar os seus direitos e os seus deveres. Temos nesse livro, inclusive, muito importante, a questão da unificação do Espiritismo, quando é convocado para vir reencarnar neste celeiro do Cruzeiro Bezerra de Menezes, porque naquela época a Igreja Romana ela perseguia grandemente qualquer outra forma de intelectualidade que de alguma maneira desvirtuasse a fé cega, a fé sem pensamento que eles ditavam, a ponto de que o Evangelho de Jesus não era ensinado abertamente às pessoas, porque as missas elas eram rezadas em latim e o padre ficava de costas, e como que um índio que falava na sua língua da sua tribo iria compreender Jesus se o padre falava em latim? Como que um negro que falava na sua língua da tribo africana iria compreender? Como um português iria entender? Então o Evangelho do Cristo ele vinha numa grande friagem, por assim dizer, porque não conseguia encontrar coração e aquecer os corações. Não conseguia consolar as almas. Apesar de muitos vultos terem vindo
E trazido este conhecimento, às escondidas da própria igreja, muitos jesuítas, que são espíritos célebres, que vinham para trazer esse conhecimento, professores, e nos seus cantinhos, nos seus escondidos, eles ensinavam sobre o Mestre Jesus e iriam divulgando o Cristo Consolador. Jesus falou: na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza. E Bezerra vem então, em 1800, para poder então fazer a unificação das pequenas unidades, dos pequenos polos de espiritualismo que havia naquela época aqui no Brasil. Então eram nos sítios, nas cidades, nas casas das pessoas, que as pessoas se reuniam para conversar sobre ideais motivadores, para conhecerem sobre Jesus e um ensinar ao outro sobre o Mestre Jesus, para poderem terem um trato de oração com Deus, para poderem também ter a presença da mediunidade, dos espíritos amigos a instruir as pessoas, porque nós sempre tivemos então estes polos, estes núcleos de espiritualidade fervilhando na pátria do Cruzeiro, médiuns trazendo a palavra consoladora, mas eram muito atacados. Ai de quem, né? Porque a Inquisição estava por aí, a igreja firme e forte, então eram as escondidas, a ponto de que há pouco tempo atrás é que foi, como se diz, foi tirado do Código Penal que seria um crime professar a espiritualidade, a mediunidade, o espiritismo. Então veio o nosso mestre Bezerra de Menezes para então realizar esta unificação, para que a estrutura do espiritismo tivesse uma grande força a não mais ser tão combatida quanto era aquela época e ter a condição de impedir estes desatinos. Seguindo adiante, nós trazemos então esta bandeira que foi entregue por Jesus para Ismael, quando ele fala assim: mas onde se ergue a flâmula luminosa Deus Cristo e caridade, a obra permanecerá. Então, quando fala-se o que o espírita defende, eu vos digo, o espírita ele defende esta flâmula, Deus, Cristo e caridade. Então tudo que tiver de acordo com Deus, Cristo, caridade, nós estamos unidos. Aquilo que estiver ao contrário disso, nós não estaremos lá. É contrário ao que nós professamos, é ao contrário daquilo que nós estudamos e conhecemos como verdade. Ismael falou, na verdade Jesus falou para Ismael: Ismael, na pátria dos meus ensinamentos, o espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza, e faz-se mister coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do Evangelho. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Contudo, poderemos, com os nossos esforços, auxiliar os encarnados na compreensão das leis fraternas, avisando-lhes o coração de modo indireto quanto aos seus divinos deveres. Não descanses sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens, e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir.
Então são os lembretes que nós estamos ainda trazendo para a nossa atualidade e que nós temos que estar convictos de quem nós somos e do que poderá vir a ocorrer. Então este mês foi um mês ímpar para mim, na minha vivência da espiritualidade, no meu dia a dia, quando eu recebia ideias esparsas sobre determinado tema, isso, aquilo outro, e fui guardando, fui escrevendo. Quando cheguei então a este capítulo do livro, que eu não tinha tido a grande sacada, como se diz, né? Vamos mais para frente, passar aqui. Aqui. No capítulo 30, que se chama Pátria do Evangelho, capítulo 30, vamos ver se é esse mesmo. Capítulo 30. Depois da unificação promovida por Bezerra de Menezes, então, capítulo 30, chama Pátria do Evangelho e fala-se assim: nessa época de confusão e amargura, quando com as mais justas razões se tem por toda parte a triste organização do homem econômico, da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio, que é irmão matando irmão, não elimine o altar de esperanças da pátria. Então, relembrando, o livro ele foi publicado na década de 30. Nós tínhamos um momento histórico onde que nós tínhamos acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e estávamos ao pé da Segunda Guerra Mundial. E então tem esta página aqui, que vem trazendo a explicação acerca da filosofia marxista. Vamos ver o que é, então, essa filosofia para entender um pouquinho mais, porque dentro do Espiritismo é assim, a gente está aqui para aprender. Então vamos ver o que essa doutrina aí nos traz. A principal forma de comunismo na história foi aquela concebida por Karl Marx e Friedrich Engels, que a definiu como a doutrina das condições da libertação do proletariado, do trabalhador. Uma doutrina aparentemente muito bacana, muito boa. Porém, vejam lá, materialismo histórico de Karl Marx. Teoria marxista. Defende a ideia de que a evolução e a organização da sociedade ao longo da história, a evolução é beneficiada pelos confrontos entre as diferentes classes sociais, exploração do homem pelo homem. Essa concepção, fundamentada tanto por Karl Marx quanto Friedrich Engels, tem um conceito bem diferente do conceito iluminismo. Então, a teoria de Karl Marx é a teoria do materialismo. Pois bem, vamos adiante. Nós temos aqui Karl Marx, ele é de 1800, então é do século XVIII. Nós temos um pouco antes do século XVIII a Revolução Francesa, que é a grande origem, vamos dizer assim, dos princípios que hoje nós cultivamos dentro do Espiritismo. A Revolução Francesa, ela veio através de uma ideia que se propagava de uma forma assim muito diferente, porque nós tínhamos então a época das trevas, que a história diz, que vem lá do ano 1000, com a guerra das cruzadas, quando então não se podia ter o raciocínio, a inteligência, as pessoas não podiam ter discernimento sobre as coisas. Elas tinham que obedecer cegamente. A fé, ela era uma fé cega.
As pessoas não podiam contestar nada, porque quem falasse algo morria. Ele perdia então a sua capacidade de viver. Então era assim, era questão de vida ou morte. Falou contra a igreja, vida ou morte. Falou contra o rei, vida ou morte. Depois, falou contra os senhores feudais, vida ou morte. Não havia razão, inteligência. Ah, mas por que você está me mandando levantar? Mas por que você está me mandando sentar? E por que levanta e por que senta? Porque eu estou mandando. Então não havia discernimento, raciocínio e inteligência. E é claro que tudo existe uma programação. E isso nós temos que ter a plena consciência. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Existe uma coordenação maior, existe um diretor grandioso que tem o conhecimento e que executa as leis de Deus e que está nos cuidando, que é o Mestre Jesus. Existem seres que estão sob o seu escol e sob a sua ordem, auxiliando nessa condução nossa, nos nossos planejamentos reencarnatórios. Existe um planejamento reencarnatório, um planejamento de vida. Não é por acaso que a gente vem no núcleo familiar, não é por acaso que a gente vem para exercer uma determinada profissão, não é por acaso que a gente vem com um determinado sofrimento físico, espiritual, emocional. Existe um porquê. E quando vem esses ideais iluministas, que são, vamos trocar aqui para ficar mais fácil de entender, raciocínio, esses ideais de raciocínio, de livre pensamento, tudo se modifica. Por volta de 1500, começaram então a nascer expoentes reacionários à ideia do ser o cego. Espíritos fortes, espíritos grandemente elevados, começaram a vir reencarnar na Terra. Espíritos que começavam a compreender que a vida não era só porque Deus mandou ou porque assim Deus o quis. A vida existia um propósito, existia situações além, como as leis naturais. Essas pessoas, eles tinham em suas mentes pensamentos científicos, matemáticos e filosóficos. Eram espíritos que não aceitavam mais dentro do seu ser somente o mando e o desmando. Eles então lutaram bravamente contra isso, para trazer então essa evolução científica ao mundo. E desde então o mundo começou a explodir em cientistas, matemáticos, químicos, e todas as cadeiras da ciência explodiram. Foram criadas, desenvolvidas e evoluídas, mesmo com grandes ataques da igreja dominante à época. Porque a ideia, você deixa a pessoa ignorante, sem pensar, sem desenvolver seu raciocínio, achando que está tudo bem. Porque é um bom conforto você viver numa religião em que Deus vai te levar direto para o céu. E está tudo bem. Ah, aconteceu alguma coisa? Não, nós damos um jeitinho. E o jeitinho resolve. Então quando se fala que o jeitinho brasileiro está por aí, ele está por aí. Mas está aí nas cabeças ainda preguiçosas que não querem pensar que isso não existe. Porque no fim das contas, a justiça de Deus, ela se fará. O nosso espírito, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai criando músculos a tal ponto que não aceita mais. Nós não aceitamos mais. E as ideias, então, do iluminismo crescente vem se desenvolvendo, a ponto de que chega no século XVII os princípios libertários que geraram, então, em 1780, a Revolução Francesa, onde a bandeira da igualdade, fraternidade, igualité, fraternité e liberté.
liberdade, fraternidade e igualdade. Então são os princípios latentes nas pessoas. Nós, quando chegamos nesse patamar, nós não mais aceitamos. Podem nos prender, podem nos calar, podem nos mandar levantar, sentar, fazer o que for, mas a nossa mente é uma mente liberta, porque o Espírito, ele só tem um que pode lhe enclausurar, é a sua própria consciência, é o seu próprio eu que o prende pela ignorância, pelos erros, pelos desatinos que ele mesmo comete. Então nós podemos ser presos, nós podemos ser calados, mas a nossa mente, ela não tem a limitação material, porque o Espírito, o Espiritismo nos ensina, o Espírito ele não tem grades que o prenda. Por isso que o Mestre Jesus, quando ele nos ensinou que o reino dele não era deste mundo, porque o reino dele é no mundo espiritual, a verdadeira terra nossa, é o mundo espiritual, e ele sabe que só tem um caminho, que é o amor, porque a violência nada resolve. O espírito ele será livre desde que a sua consciência, os seus atos sejam condizentes com os princípios de liberdade. Então vem a Revolução Francesa em 1780 e com ela grandes pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Voltaire não era o nome dele, mas era um pseudônimo, por exemplo, porque se ele colocasse o nome dele lá nos escritos, os periódicos dele, a cabeça dele rolava, né? Grande perseguição da igreja, inquisição ali, ó, cortando a cabeça de todos os que falassem contra a expressão da fé cega. Mas aquele ideal, ele estava determinado por Deus para se cumprir na terra. E vinha um, era morto, e vinha outro, era perseguido, era calado, mas vinha outro, e não havia como mais conter essa onda do iluminismo, onde a razão toma conta, então, do espírito, e aquele estado de inércia, onde que o jeitinho tá tudo certo, tá tudo bom, não preciso fazer nada, não preciso pensar, porque pensar cansa, dá trabalho. Estar aqui filosofando, ouvindo uma aula dessa, cansa, dá trabalho. Então é melhor ficar tranquilo, sem fazer nada, sem modificar em nada, sem se melhorar em nada. Mas, então eu quero que vocês percebam que o iluminismo, ele vem forte no século XVII, mas com seus precursores desde o século XV, fortalecendo essa ideia. O movimento intelectual surgiu na Europa, marcado por valorizar a razão e tecer críticas ao absolutismo. Podemos incluir o totalitarismo e ao mercantilismo, ou seja, o uso desenfreado da força dos irmãos. Defendiam a liberdade política, econômica e religiosa de todos perante a lei. Criticavam o conhecimento sob o controle da Igreja Católica, embora não fossem contra a crença de Deus. Defendiam um novo sistema econômico em troca do criticado mercantilismo. Eram contra todos os privilégios da nobreza e do clero e daquela burguesia desenfreada. Fez com que os séculos 17 e 18 ficassem conhecidos como o século das luzes, principalmente o século 18, foi quando deu o boom, né? E o século da filosofia. E quando nós percebemos que o Espiritismo ele é religião, ciência e filosofia, nós encontramos inseridos então dentro dos ideais de iluminismo. Voltando ao livro,
em continuidade, contraponto à crítica à filosofia marxista. Então nós temos ali um parágrafo acerca do marxismo e continua assim: que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com os seus largos recursos a campanha do livro. Na verdade, o que está em parênteses foi o que eu escrevi. Então, a campanha do livro, do saneamento e do trabalho, em favor da concórdia universal, para que não haja, então, esta guerra, este enfrentamento, como haveria na questão do marxismo. Porque a perspectiva marxista é você justamente pegar a classe trabalhadora e gerar um enfrentamento, uma guerra, uma grande luta, como se fosse uma rebelião. E não é isso que nós entendemos como correto. Por quê? Porque o cristianismo não pode ter enfrentamentos. O único enfrentamento que podemos ter é para conosco mesmos. Porque a guerra é íntima. É de mim para comigo mesmo. Apesar de que todas as situações de sociedade refletem no meu dia a dia, na nossa vida. Então, olha só. Campanha do livro. Educação. Do saneamento. Apesar de a gente conhecer o saneamento básico, né? Mas o saneamento não é só da questão da Sanepar ou do sistema de água e esgoto. Mas o saneamento é os cuidados às necessidades básicas das pessoas. Ela tem que ter condições de alimentar-se, de ter a sua água pura, de se higienizar. Ela tem que estar numa condição de bem-estar, onde as suas necessidades estejam supridas. E do trabalho, edificação no cumprimento dos deveres para a manutenção da vida. Então são nossos deveres que vamos cumprir. Então vamos trabalhar na educação, vamos trabalhar no saneamento, onde que as pessoas todas tenham a condição das suas necessidades básicas supridas, e o trabalho para edificarem as suas vidas, as suas famílias, o seu dia a dia de uma maneira honrada e correta. Isso é a perspectiva do capitalismo. E o livro ainda nos coloca que, quanto aos políticos, esses têm uma órbita de ação que não lhes é possível ultrapassar. O tempo e a experiência com a dor, eterna aliada de ambos, ensinarão às consciências a lei de fraternidade e de amor, que esqueceram nos dias do fastígio e da glória efêmera sobre a face do mundo. Porque é uma ilusão, a pessoa chega lá, daí fica vislumbrada, facilidade, de repente cai nos erros, nas corrupções, nos desatinos. Oremos por eles e que Jesus, na sua bondade infinita, nos acolha os corações sob o manto de sua misericórdia. Não podemos esquecer que existe um instinto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Então vejam, nós temos um ideal reacionário que vinha trazendo a ideia da razão, do raciocínio, a iluminação do espírito, lá atrás, que veio fortemente, vindo, o iluminismo, e culminou nas revoluções, Revolução Francesa, Revolução lá na Grã-Bretanha um pouco antes, e aí chegou ao Brasil. E não foi por acaso. Na verdade, isso é uma construção onde a determinação de Deus é enviada e os tarefeiros do Senhor vêm realizar a tarefa. Esse ideal iluminista, ele foi carregado pelas pessoas que já estavam então com esse sentimento desenvolvido, esse sentimento pululando
da razão. Quando então aquela fé cega não tinha mais vez. E entra a fé raciocinada. Esse é então a perspectiva do Espiritismo, em contraponto ao marxismo, onde temos ali o comunismo, o socialismo e o materialismo, que é a teoria do materialismo. Não tem como um espírita se dizer materialista. Eu quero que vocês compreendam esta questão. Ela é muito importante na nossa vida. Não é só muito importante para uma decisão de um voto, ou uma decisão de um partido político ou partidária. Não! A decisão é muito importante porque ela reflete na nossa vida. E nós temos visto dentro do Espiritismo muitos espíritas materialistas. Com todo respeito a quem seja materialista, mas vai ter que aprender que não tem como viver de uma maneira materialista para alcançar o Cristo. Porque o Cristo, minha gente, ele não tinha uma pedra para deitar a sua cabeça. Allan Kardec diz: Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Porque são duas vertentes opostas, caminhos que não convergem, eles são diametralmente opostos. Ou você é materialista, ou você é espiritualista. Porque o materialismo, ele é uma doutrina que dispensa qualquer forma de participação divina. Ou seja, o materialista não acredita em Deus. O Espiritismo é baseado em Deus. A pedra fundamental é o Criador de tudo e de todos. Questão primeira do Livro dos Espíritos. O materialista, ele acredita que é fruto, tudo é fruto somente do acaso. E os iluministas vinham nos ensinando desde aquela época: pera lá, não é o acaso. Porque a fé cega diz que o acaso quis assim. Vejam, percebam que coisa interessante para raciocinarmos. Não pode haver um Deus que quis assim, porque ele quis por acaso ou porque aconteceu. Não. Existe um porquê. Por isso que o Espiritismo ele vem com uma fé raciocinada. E essa fé raciocinada não permite que as coisas sejam porque elas são. Existe um porquê. Quando o espírito começa a se questionar de onde eu vim, para onde eu vou, o que acontece quando eu morrer, o que aconteceu com aquele que foi ruim, o que acontece com aquele que foi bom, por que eu sou assim, por que o outro assado. Esses questionamentos, eles são próprios de uma pessoa que ela já está despertando as razões, a luz, que é a inteligência, a razão, como nós dizemos, do livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele entra conosco dentro dessa condição de seres humanoides, como nós já conseguimos alcançar, seres humanos, mas seremos humanos quando formos seres que a razão se impere no ser antes dele tomar uma decisão. Porque ele está pensando. E quando ele começa a pensar, ele não consegue mais viver sem ter as leis naturais. E é isso que veio ser implantado desde 1500, 1600. Os cientistas compreenderam que havia uma lei que era comum para todas as pessoas e todos os seres, as leis naturais da vida, que são as leis de Deus, logicamente, que rege a tudo e a todos. E no Espiritismo nós vamos então descortinando estas leis naturais, que nós chamamos então leis divinas ou leis de Deus. E com a inteligência, as nossas escolhas já não são mais tomadas assim, ao bel prazer da vida, pelo interesse egoístico. Não, espera lá. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Estou começando a compreender. Estou me
iluminando. E é o propósito de todos nós nos iluminarmos. Mas nós nos iluminaremos quando nós botarmos a nossa razão a funcionar. Porque na nossa razão estará então estas leis. E dentro dessas leis você não tem como viver numa sociedade de uma maneira justa e correta se você não tiver princípios como estes básicos: fraternité, igualité e liberté. Uma sociedade que não tem liberdade, que não tem fraternidade, ela fica capengando. Morreu, nada. Vira em nada. Então é a ideia do materialista. E as pessoas aí continuam cometendo o desatino, infelizmente, do suicídio. Porque estamos ainda implementando nos corações a força do saber de que nós somos espíritos imortais, que a nossa dita alma, ela não se acaba com a morte. E se ela não se acaba com a morte, não adianta cometer o suicídio. Se uma vida é gerada, é por ordem de Deus. Então ali há o irmão nosso, então nós não podemos cometer aborto. Se o meu primeiro suspiro é por ordem de Deus e o meu último suspiro é por ordem de Deus, se eu reduzir este suspiro da vida sem que Deus assim o queira, na questão da eutanásia, vai cometer também suicídio. Então o espírita, ele não tem como ir de encontro ou permitir com que ideias materialistas se criem. Não dá, não tem como. Porque ou você acredita numa coisa ou você acredita na outra. Evangelho segundo o Espiritismo, o irmão José fala assim: o excessivo apego do homem aos bens materiais é sem dúvida um dos maiores obstáculos ao seu progresso espiritual. E é a grande trava que nós temos. O espírita que conhece o espiritismo, mas ele não quer ser espírita, porque quer viver e estar desfrutando da vida material. Mas é incompatível, porque se eu tenho todas as condições para estar vivendo bem, por que eu vou estar numa sala de aula gastando a massa cinzenta, como fala, perdendo tempo de não aproveitar a vida, gastando esse tempo precioso que podia estar gozando das paixões, das frivolidades do dia a dia, da matéria, e aí não cresce o espírito. Quando nós compreendemos isso, aí nós invertemos a condição. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens do mundo, menos compreende sua destinação. Por óbvio, a nossa destinação é nos espiritualizarmos. E a mesma lição que nós temos aqui no Brasil, nós temos no Japão, nós temos na China, e temos lá na Europa, e temos nos Estados Unidos, nos lugares mais ricos e mais pobres. Temos uma certeza. E qual é? Vamos morrer. Qual é a maior lição que Deus dá nisso? A matéria é passageira. O que continua é o espírito, é a sua alma, a sua condição de verdadeiro eu que prossegue vivendo. Então, o Mestre Jesus nos ensinou que nós não podemos acumular, não podemos nos apegar às questões da matéria. E nós não podemos deixar com que a luz ela seja escondida, porque o iluminismo não permite isso. Na medida em que nós conhecemos uma verdade, nós queremos difundi-la, porque a luz ela não pode ser colocada embaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no mais alto da mesa, no candeeiro, para iluminar todos nós. Então vejam a palavra iluminismo. Vejam
O ensinamento de Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E aí, então, outras questões, vamos passar um pouco mais rápido para dar tempo, né? Direita, na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, é o símbolo de retidão. Ó Deus, a tua mão direita está cheia de justiça. Ó Deus, de retidão está cheia a tua direita, a tua destra. A direita é, pois, o lado que simboliza o status de estar com Deus e ser de Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra, com a direita, de minha justiça. Porque os nomes dos justos serão escritos no livro da vida, e a eles concederei uma herança à minha mão direita. Cristo estava à direita de Deus. Os justos estarão à direita dele quando ele retornar. Então, direita é o local onde se encontra a retidão e o paraíso. A esquerda é o lugar dos condenados e do inferno. Ou de que precisa o Espírito para se salvar? E aí, então, vem no Evangelho segundo o Espiritismo. E colocar, o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E na sequência, inquire tão somente de uma coisa: se a caridade não for praticada, ou se a caridade foi praticada, é o que vai ser perguntado para todos nós. E se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, e passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Nós temos aí as eleições, temos 2 presidentes, nós temos um presidente que defende a esquerda e um presidente que defende a direita. Nós aqui respeitamos todas as decisões, porque nós temos um dever: caridade e amor para com todos. Nós recebemos nessa casa aquele que é da direita, aquele que é da esquerda, aquele que é do centro e aquele que não tem lado. Nós acolhemos a todos. Aquele que precisa de um banho é dado. Aquele que precisa de uma comida, a comida vai ser dada. Aquele que precisa de uma oração, vai ter oração. E aquele que quer um esclarecimento está aqui sentado. Vai estar com o esclarecimento onde ele estiver. Bezerra de Menezes não faz nenhuma classificação daquele que é resgatado, que é acolhido e que é curado, esclarecido e colocado no rumo certo. Mas nós temos sim, dentro do Espiritismo, grandes questões que devem ser analisadas por todos nós. Nós temos essa trilogia, para quem não leu, indicamos, chama A Quadrilha, O Partido e o Golpe. O médium é Robson Pinheiro e o espírito que escreveu é o Ângelo Inácio, muito conhecido e muito respeitado por todos nós. Nós temos como médiuns espíritas que declaram apoio à reeleição do presidente, desde o Divaldo até todos nós, porque você tem um que defende Deus e que defende a vida e os direitos fundamentais, e o outro que não. Esses dias estávamos falando com uma mulher que ela não sabia que decisão tomar, e aqui nós não dizemos para quem que você deve votar, porque teu voto é teu voto, cada um que se vire com seu voto, como já estudamos. Na hora de apertar o botão é um problema de cada um, e cada um vai arcar com suas consequências. Porque aquele que escolhe um tipo de governo, ele pode não ter ele agora, mas na próxima reencarnação ele vai lá para aquele governo que ele escolheu. Porque semelhante vai encontrar o seu semelhante. Não nessa vida, numa outra. E aí então essa mãe, falando e conversando, eu falei para ela: mas e os seus filhos? Você não lembra dos seus filhos? Foram mortos. Foram mortos porque se envolveram com quadrilhas, se envolveram com a questão das drogas, né?
tráfico de drogas, o uso e tráfico de drogas. Então, quando você tem um que quer liberar as drogas, você não pode votar nele porque matou seus filhos. Então, razão, inteligência. Eu não posso votar em alguém que concorde com drogas, porque nós estamos todos os sábados recebendo as pessoas que têm dificuldade com drogas durante a semana também, e estamos ali aconselhando para sair dos vícios. Nós estamos lutando contra os nossos vícios. Como que eu vou votar em alguém que promove o vício? Eu não posso, porque eu tenho que viver conforme eu prego, e eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. Se eu luto tanto contra algo que seja ruim, por que eu vou votar naquilo que é ruim? Então, são escolhas racionais. E aí nós chegamos, então, finalmente, nesta quarta-feira ultimada, semana anterior, quando foi recebido aqui pelos tarefeiros espirituais, vamos dizer assim, recebido com todo amor e carinho, mas não ao gosto daqueles que foram recebidos, porque foram aprisionados. Então, foram aprisionado aqui um chefe muito violento das trevas. Ele, então, nas trevas, em trevas e sofrimento. E ele, então, foi trazido aqui para ser esclarecido e receber o tratamento que esta casa, junto a Bezerra de Menezes e o Mestre Jesus, acaba realizando. E esse irmão espiritual, indignado porque ele estava preso e ele não conseguia nem se mexer, e ele queria fugir. Indignado porque, como que ele foi preso? Porque ele só mandava e ele estava de distância. Quem tinha que ser preso eram os seus comandados. Olha a ignorância dele. Como se a luz não soubesse onde estão as trevas. Os espíritos superiores sabem de tudo. Então esse chefe foi aprisionado, foi trazido para esclarecimento. Foi um tratamento muito difícil, muito difícil. Ele estava numa condição péssima. Ele estava já com grandes deformidades, animalizado, porque ele já tinha deteriorado, destruído o seu corpo perispiritual. Ele estava num formato já bem corcundo, já de animalidade, e as suas mãos eram verdadeiras garras com sangue vertendo. Uma situação muito triste. Esse irmão então falava, basicamente, ele falava basicamente assim: vamos derrubar tudo, vamos derrubar tudo. Vamos derrubar essa tal pátria, essa pátria do Evangelho. Que pátria do Evangelho que? Vamos destruir tudo. Verde, amarelo, azul, o quê? Vamos acabar com esse Brasil. As eleições chegando, então estamos ganhando a cada dia mais e mais adeptos. Ele então trabalhava junto com seus asseclas, ele trabalhava para realizar manipulação mental nas pessoas e comandar as pessoas para que na hora de apertar o seu botãozinho, na hora de fazer as suas escolhas, elas então fossem manipuladas através dessa manipulação que as trevas realizam. Não realizam só para uma eleição, elas realizam para conosco e tentam fazer para todos os momentos. E aí que nós temos que ter firmemente em nós o que? A razão, a inteligência, para que quando um pensamento desse chegue, a gente discuta ele. Vamos pensar, calma. É uma filosofia, minha vida. Eu não vou tomar uma decisão agora. Pera lá, é bom para mim? Vai ser um resultado legal? Ou vai ter uma consequência de tragédia? Porque se nós não pensarmos, a nossa maior decisão de nossas existências pode estar logo ali, no portão afora, daqui a pouco. Então nós temos que tomar uma posição de razão. Por isso que a fé no Espiritismo é uma fé raciocinada. É uma fé inteligente, que ela pensa nas consequências antes de escolhê-la. Então, esse espírito fazia
este processo de manipulação mental, ele e todos os seus comandados. Ele se negava veementemente a receber o remédio verde. E vocês sabem que nós temos os tratamentos com cromoterapia e que são grandemente eficazes porque a energia de Deus aplicada em nós, ela é remédio. E ele não queria o verde. Por quê? Porque ele estava cheio de bicheiras, vibriões mentais, porque na medida em que ele usava do seu instrumento que Deus deu a ele, o seu corpo perispiritual, para destruir, ele se destruía. Então, quando a gente usa a nossa boca para aquilo que não é bom, para falar palavras malsãs, nós destruímos a nossa fala. Então, eu não posso mais falar um palavrão? Não, não podemos. Por quê? Porque nós temos que estar em equilíbrio com a nossa fala, porque eu posso perder minha condição, meu dom, o dom que Deus me deu de bem falar, assim como a nossa mente de bem pensar. Então ele se negava a receber o remédio, mas por fim ele então acabou aceitando receber os remédios quando ele viu a situação feia que ele estava. E o remédio então passa a combater os vírus, as bactérias, os vibriões, e ele recebeu todo o belo tratamento que o Cristo o forneceu. Ele e toda a sua pleiade de espíritos ainda militantes da maldade. Esses espíritos então falava isso. Quantas e quantas pessoas estão dominadas para o lado esquerdo deles? Para o lado esquerdo deles. Por quê? Porque quando você está lá do outro lado, você tem dois lados. Ou você é com Cristo ou você é anticristo. Ou você é com Deus ou você é contrário a Deus. Ou você é espiritualista, espírita, ou você é materialista. Você não tem como ser morno, neutro. Porque se você é morno ou neutro, você é contrário a Deus. Você é contrário ao Cristo. Porque com Cristo, com Deus, só existe a posição ativa da caridade, do amor vivido. Então, nós temos que ter essas certezas, porque na nossa vida nós precisamos ter fundamentos, bases sólidas. E quando a gente estuda o Espiritismo e vê que ele é religião, ciência e filosofia, se nós não filosofarmos, nós não estamos no Espiritismo. E é o que acontece. Tem muita gente que quer ser espírita, mas continuar naqueles hábitos antigos. Aqueles hábitos do jeitinho, o hábito do materialismo, mas é incompatível. É incompatível. Então, é isso que eu gostaria de trazê-los para o dia de hoje. Nós temos, então, estas questões do direito e do esquerdo, onde que os tratamentos se processam assim também. Quando um vórtice, um campo de energia, ele está paralisado ou ele está ao contrário do que ele deveria estar, ele então ou está inerte ou ele está rodando à esquerda. Para que a pessoa chegue numa doença, nós que estamos às vezes doentes, agora ou de vez em quando, por aí estamos, é porque o nosso vórtice respectivo está inerte, sem produção de energia, ou ao contrário, à esquerda. Quando nós estamos bem, com saúde, com harmonia, nós estamos à direita. Os nossos vórtices de energia estão funcionando à direita. Isso é atestado pela NASA, isso é atestado pelas formas que a gente tem científicas de comprovar. Todos os planetas, todos os vórtices de energia, eles giram à direita, porque a determinação de Deus é a lei natural, é a lei de Deus. Agora, nós temos que tomar cuidado, é claro, para que nós não finjamos que estejamos à direita e estejamos ao contrário. Porque no fim das contas, o que é pesado, é medido, são os nossos
verdadeiros sentimentos e intenções. E tem muita gente que se disfarça, como eu falei, de espírita, mas no fim das contas ela é materialista. E a gente tem que cuidar para ser espírita e viver no espiritismo. Ser espírita e viver como cristão. Porque do contrário, de espírita não tem nada. Porque o espiritismo ele está ali. Não somos nós, o espiritismo é a doutrina do Cristo. É a doutrina consoladora. E após esse tratamento na quarta-feira, tivemos na madrugada aquele derrame de elementais da natureza trabalhando para dissolver estes vibriões, estas formas de pensamento deletérias que estavam pairando por aí, em nossas mentes, em nossas ligações, na psicosfera, no astral. Uma descarga de energia, raios e trovões nunca antes vista nessa época do ano. Todos podem confirmar. Os elementais, nossos irmãozinhos, tarefeiros de Deus, do ar, das águas, da terra, da energia, que estão trabalhando para termos condições de vida, para que a situação não fique mais preta do que já é. Mas não preta do negro, mas preta da falta de luz, da ignorância nossa. E quando nós então chegamos nesse dia, nesse dia exato de hoje, quando comemoramos o aniversário de Humberto de Campos, nosso amigo, nosso integrante do grupo, e que temos a honra de estarmos com ele participando e tendo estas aulas sublimes. Recebemos uma psicografia dele nessa semana. Não só ele, mas recebemos também outra psicografia do nosso irmão Herculano Pires. E não só eles dois, mas a presença de muitos comandantes da pátria e tarefeiros da pátria que serviram ao exército, outros que não serviram, mas que estão todos militando em prol da pátria do Cruzeiro, porque são tarefeiros do Cristo. Por vezes nós estamos ali, numa condição simplória, em seio de uma família, na figura de uma mãezinha, de um filhinho, de um paizinho, grandioso espírito iluminado, cuidando, direcionando aquela família. Outras vezes estamos trabalhando lá, como trouxe a mensagem, como um dirigente da pátria, como um integrante do exército, um marechal, porque os trabalhadores de Jesus estão por toda parte. Estão trabalhando. Então eu vou ler para vocês essa mensagem para a gente encerrar a palestra de hoje. Sabedores de que a pátria do Cruzeiro, ela foi criada para ser a verdadeira cruz do Mestre Jesus, da redenção, da consolação, onde abriga os redimidos, nós. Mas ai de nós se nós não nos redimirmos. Aí vai ficar, vamos dizer, aí vai ficar preta a situação, de falta de luz. Queridos amigos e irmãos em Cristo, estamos aqui nesta oportunidade para exaltar o lábaro do Cruzeiro estrelado, a flâmula alva contendo a insígnia Deus, Cristo e Caridade, e esta pátria mãe, Brasil. Pois que nos momentos de despertar humano, quando nas falências espirituais a que nos comprometemos, em épocas pretéritas, até mesmo nas existências atuais das vidas já vividas, enquanto o coração ainda gélido está para a verdadeira vida, eis que raiou o sol da liberdade em raios fúlgidos, que brilhou no céu da pátria nesse instante,
Brilhou o sol nascente, o sol poente, a iluminar, a aquecer, clarear e colorir, do amarelo ao alaranjado, do laranja ao roseado, do rosa ao violeta, os corações acolhidos em redenção, oportunidades da criação delineadas pelo meigo Nazareno. Agradecemos a Deus a criação destas terras dadivosas, na qual coberta foi pelo manto das matas verdejantes, dos campos e das terras férteis, o verde louro grafado em nossa flâmula, donde se produz o alimento, as sementes e os frutos do celeiro, as flores e ervas a curar e regenerar, a espalhar aos irmãos planetários as dádivas da fartura do Pai. O doce nas águas límpidas, que trafegam interna e externamente pelos veios e nascentes, a alimentar e sustentar, abraçando também a costa das águas salgadas, como ombro amigo a amparar, a padiola a resgatar, no vai e vem das ondas azuis esverdeadas do mar, a limpar e a manter o equilíbrio de seus filhos, que ainda promanam incautos formas desformes de vida, pois ignoram o esplendor da contemplação, da cocriação na criação com o Pai da vida. Ao som do mar e à luz do céu, do azul profundo, azul celestial, azul de anil, azul dos mansos e pacíficos. Fulguras, ó Brasil, e o ar a bailar, no sussurro do assoprar e a pureza divinal do respirar. A esperança da paz no futuro e as glórias em vencer o passado, o Cristo Redentor a espraiar para toda a humanidade de braços abertos. Verás que um filho teu não foge à luta incansável de vencer a si mesmo, vencer os vícios que o prendem na matéria e o impedem de alçar voos elevados no espírito, de vencer as paixões que o assolam e amarram-no a si mesmo pelo egoísmo, mas que em teu seio haverá liberdade, pois que ninguém foge da imperiosa lei da evolução. Nós, meus caros irmãos, para estas terras daqui da Vera Cruz, da verdadeira cruz do Mestre Jesus, fomos encaminhados como uma nova escola, uma nova ultimada oportunidade para redimirmos nossas expiações e de nossas vidas, no teu seio sermos mais amores. Ó Pai da vida, o Pai da vida já havia preparado a terra da redenção desde a criação deste planeta, a pátria do Cruzeiro. Esta sala de aula para desenvolvermos a força da fé raciocinada, descortinada pelos Espíritos da verdade na seara de Jesus na doutrina espírita. Terra dourada, o sol é dadivoso no material, mas também no espiritual, a espargir o luzeiro das verdades, ó liberdade, do Evangelho de nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, da qual já está a cobrir esta morada em cristandade. Fulguras, ó Brasil, iluminado ao sol do novo mundo, o mundo regenerado, onde predomina a ética, a moral, a constituição cristã no coração de um povo heróico, donde o brado retumbante na caridade e na divulgação da verdade. Ó pátria amada, idolatrada, te adoramos porque em ti predominam as tonalidades do equilíbrio divinal, da consolação e do amor. Assim é que não tememos a própria morte do corpo físico, pois que Jesus a venceu, retornando no terceiro dia para nos anunciar, assim como ocorre com todos nós, pois que a vida não cessa. Meus confrades, honrosa é a oportunidade de estarmos nos tempos atuais fazendo parte da equipe dos tarefeiros da última hora do Mestre Jesus, resgatando e provando nossa redenção com amor, na caridade
e na mediunidade de Jesus. E ainda que estejamos vivendo tempestuosamente pelas nossas próprias intemperanças mentais, estes são os traços da transição planetária e da implantação do anunciado reino de Deus na Terra. Nada temais, pois o Cristo Consolador vive em nós, porque dos filhos desse solo és mãe gentil, entre outras mil, coração do mundo. Pátria do Evangelho, és tu, pátria amada, Brasil. Humberto de Campos. Convido a todos para cantarmos, aqueles que conhecem, e pensarmos na nossa pátria, no Brasil, nesse momento, na música Quanta Luz. Porque nesses momentos de dificuldade, nós necessitamos da luz do Cristo para nos iluminar, para trazer a libertação de nossas mentes que ainda são fatigadas e controladas pelas mentes ainda adoentadas e maldosas, que tanto trazem de dor e sofrimento em tantas dificuldades às famílias, às mãezinhas, aos paizinhos, aos filhos, pois que a ordem do Pai é evoluirmos, a ordem do Pai é crescermos, é nos libertarmos, é nos independermos, e não podemos permitir com que o Brasil seja, mais uma vez, controlado, aprisionado. Cumpramos a ordem do nosso meigo nazareno e façamos a nossa parte pacificamente, com muito amor, com muito respeito, com educação, para que os nossos irmãos, ainda incautos na iniquidade, sejam também acolhidos pelas luzes do Mestre Jesus. Somos ainda muito doentes, todos nós, muito sofridos, então que busquemos estender as mãos a levar o remédio a quem mais precisar, e que as cores do arco-íris divinal se estendam com as letras desta música, prece e canção por toda a nossa pátria, a pulsar este coração desta pátria amada. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Assim que os nossos corações e o coração firme do Cristo esteja sempre a pulsar
o amor, a caridade, a fraternidade, por toda a nossa pátria, que estejamos com a força do verdadeiro cristão, aquele que compreende, que tem razão, que ilumina os caminhos de todos os que estão ao seu derredor, pois que já compreende, já é a luz, já é aquele que sobe ao candeeiro e estende o Mestre Jesus. Graças damos à vida e que assim seja.